Olha que questão bonitinha essa aí, pessoal. Página 103, volume 2, Matemática E. A questão 67 da URGS, ó, uma outra universidade federal boa para te curtir aqui, que é relativamente perto, né? Federal do Rio Grande do Sul. A solução da equação 2 que multiplica o arranjo de x elementos agrupados 4x4 é igual a 4 fatorial multiplicando a combinação de x elementos agrupados de x menos 5 em x menos 5 elementos. Então, teoricamente, tu já viu que o arranjo de n elementos agrupados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. Concorda comigo? Arranjo é quando eu quero pegar um grupo grande e ver quantos grupos menores, retirando elementos desse grupo grande, eu posso fazer, certo? E no arranjo, quando eu troco a posição dos elementos, eu arrumo uma ordem diferente. Concorda comigo? Na combinação, se eu troco a posição dos elementos, não muda. Tudo bem para vocês? Dá um exemplo, professor. É claro? Por exemplo, arranjo. Se eu for fabricar números, 1, 2, 3 e 3, 2, 1 é o mesmo número, então eu terei que calcular através da ideia de arranjo. Se eu vou fazer salada de fruta, banana, maçã e laranja, maçã, laranja e banana, muda? Não, né? Então é combinação. Cálculo de quantas saladas de frutas tu vai fazer com tantas frutas, é uma combinação. Cálculo de quantos números tu consegue obter, né, escolhendo números diferentes, é arranjo. Tá beleza? Resumindo, arranjo, a ordem importa, combinação, a ordem. Quer dizer que se eu for calcular uma combinação, comparado com arranjo, eu tenho que obter menos números, uma resposta menor, né, já que a ordem não vai interferir. Então eu tenho que ter um número menor. A fórmula fica então n fatorial, n menos p fatorial, p fatorial. Concordam que a fórmula é muito parecida, ó. Aliás, tem uma fórmula que relaciona os dois. Se tu for ver, ó, o que é a combinação de n elementos agrupados P a P? É o arranjo de n elementos agrupados P a P dividido por P fatorial. É a relação entre combinação e arranjo. Ó, a única diferença. Tudo bem? Você deve ter visto isso na aula, né? Certo? Bom. Bem. 2 vezes. Poxa, cara, então é só substituir, né? X fatorial sobre, na parte de baixo, x menos 4 fatorial, igual, aqui é 4 fatorial, que multiplica, quem é a combinação de x elementos agrupados de x menos 5 em x menos 5? X fatorial sobre x menos 5 é o p, né? Então, para obedecer ali, eu vou colocar aqui então, ó, x menos 5 fatorial, que é o p. Olha o perigo, cara. Isso aqui vai tirar muita gente da jogada, ó, porque era esse menos esse o resultado disso fatorial. X menos, entre parênteses, x menos 5, o resultado disso fatorial. Eu diria que aí é o momento crítico, né? O aluno tem que estar com o olho desse tamanho para não cometer erro na substituição, certo? Agora vamos lá, né? 2 vezes. A tendência natural é o cara já pegar esse x e separar ele em x vezes. X menos 1 vezes. Pois é, até chegar no x menos 4 fatorial, né? Para cortar com o cara de baixo. Só que se eu fizer isso, vai sobrar x vezes x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, tudo multiplicando, vai dar uma equação de 4º grau aí, né? Tá fedendo a merda já, então eu não vou fazer isso. Eu vou tirar esse x fatorial, como a colega percebeu, com outro x fatorial lá do lado, né? Certo? Então, antes de me precipitar, deixa eu copiar primeiro mais uma vez, para escolher um caminho mais bonito para a resposta final, né? Ô, professor, no lugar do 4 fatorial, eu já não posso fazer 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4? Pode sim, pode. 1 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, tudo bem então? Vezes x fatorial, e vamos ver como é que ficou ali embaixo. X menos x, e menos com menos, então ficou 5, me arrependi, vou voltar. Beleza? Me arrependi, né, cara? Não tem como fazer aquele 24 ali, né? Vou me arrombar todo, então eu vou deixar 4 fatorial. E aqui embaixo ficou x menos 5. Cuidado, gente, quando a gente está muito acostumado a simplesmente sair cortando, o cara vai lá e faz isso aqui, né? Corta e corta. É importante entender que nesse caso tu dividiu ambos os lados por x fatorial, né? Por isso que a gente cortou.
Ah, agora eu já estou ficando mais animado. Olha ali, ó. 2 que divide x menos 4 fatorial é o mesmo que x menos 4 que multiplica x menos 5 fatorial, porque continuaria para sempre, né? Até dar 1, né? Como eu não sei quem é o x, eu só vou fazer até aquele ponto. Por quê? Porque agora, olha só que bonito que vai ficar essa resposta final. Esse 5 fatorial eu vou escrever como 5 vezes 4 fatorial. Olha que delícia, número dividido por ele mesmo. E esse x menos 5 fatorial eu já vou parar aqui, porque dá para eliminar com aquele ali, ó. Multiplicando ambos os lados por esse termo, elimina. Claro, né, o número dividido por ele mesmo dá 1, o número dividido por ele mesmo dá 1. Popularmente falando, corta. Certo? 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 1. Ah, agora estou feliz. Agora ficou bem fácil. 2 que divide x menos 4 é igual a 1 sobre 5. Imagina o cara se distrair e bota 5 ali. Imagina, fez tudo lindo, maravilhoso, aí no finalzinho dá uma distraída. Por isso que é uma boa maneira de finalizar. X menos 4 vezes 1 é x menos 4. E 2 vezes 5, menos 4 passa para o outro lado, mais 4, 10 mais 4, 14. Seria legal a gente ver se essa resposta não é absurda, né? Faz sentido falar em combinação de 14 elementos agrupados 4 a 4? Faz sentido falar em 14 elementos agrupados, 14 menos 5 é 9, né? Desculpa, combinação de 14 elementos agrupados 9 a 9, não tem nenhum absurdo, né? Que se desse negativo aqui a resposta, né? Opa, não pode ter uma combinação de um número negativo de elementos, negativo é menos que zero, assim, né? Então não faz sentido. Legal, então é uma equação que acabou virando uma equação fatorial, né? Mas o cara tinha que ter essas lembranças aqui, então era uma questão bem delicada. Se o cara forneceu a fórmula, tudo bem. Agora, se o cara não fornece a fórmula, o cara tem que estar com aquilo na mente, né? Boa pedida, muito obrigado. Tem como eu já vi antes de começar a questão que, eu não vou poder separar ali, por exemplo, x menos 5 fatorial. Eu não vou poder separar assim, por exemplo, ali embaixo, porque daí vai dar menos 1, daí vai dar tudo errado. Não tem como eu ver já ali por cima isso. Quer dizer, essa tentativa aqui que eu falei, separar isso em x vezes x menos 1 vezes x menos 2? Não, de baixo, x menos 4 em x menos 4 vezes x menos 5. Se tem como eu olhar para cima, combinação de elementos tomados x menos 5. Sei lá, se tem como eu saber isso antes. Não, porque assim, na matemática, cara, é importante lembrar o seguinte, tem coisa na matemática que não tem solução. É importante a gente lembrar disso. Quando a gente estuda matemática, parece que tudo tem solução. Tem milhares de problemas na matemática que não tem solução. Tu bota lá e não tem como resolver. Isso é importante você entender. E o pior, às vezes o cara está fazendo uma solução, não há garantias de esse caminho é melhor. Tem questão de matemática que tu só vai para um caminho, é 10. Resolve o treinamento, vai para o outro, é o inferno. E uma outra questão muito parecida é o contrário. Tu vai para aquele caminho anterior, tu te arromba e para o outro que dava no infernal é a solução. Então essa é a beleza e a tristeza da matemática. Então não adianta, o cara pode estar fera, e aí na questão lá ele não enxergou que dava para cancelar esse com esse, tentou abrir esse para cancelar esse, tentou abrir esse para cancelar esse. Ele vai chegar na resposta, só que a resposta pode demorar muito mais, certo? Infelizmente não há garantia nesse caso. A gente teria que experimentar um caminho, está começando a ficar esquisito demais, vamos correr para o outro para não gastar muito tempo. O mais importante dia do vestibular, tu demorou mais de 4 minutos, 5 para fazer a questão, para de fazer aquela questão, vai para outra. Se sobrar tempo no final da prova, volta naquela. Tivemos alunos geniais aqui, e quando eu digo geniais, é que eram muito melhores que eu em matemática. Né? Nós tivemos um aluno aqui, há alguns anos atrás, que ele era muito melhor que eu em matemática. Eu não conseguia discutir matemática com ele, porque ele era muito além de mim, certo? Um aluno, né? Então assim, vocês tem alunos ótimos aqui, mas era uma coisa sobre-humana, né? Ele tinha um problema de fato, certo? Um problema chamado síndrome de Asper, ou Asperger para alguns, que deixa o cara com uma mente brilhante para o lado matemático. Esse menino, ele ia para a Olimpíada de Matemática. Sem dúvida ele ia ser um dos primeiros, só que ele tinha um problema. Ele não conseguia parar um problema porque ele não conseguiu ir passar para outro. Ele bitolava num problema e aí ele não conseguia, ele se recusava a se dar por vencido e não matar o problema. Então, se a primeira questão da prova era a mais difícil da prova, acabou com o Murilo. Porque ele não tinha inteligência emocional para fazer as outras primeiro e depois chegar. Ou seja, era um cara que era genial da matemática, só que era um cara bitolado na inteligência emocional. Inclusive, ele conseguiu ser aprovado na UFSC, mas se eu não me engano, ele foi expulso do curso de matemática porque agrediu o professor.
Porque provavelmente, acredito eu, ele, muito genial, de certa forma se irritou com a ignorância do professor em determinado momento e foi grosseiro, entendeu? E aí deu aquela encrenca do feio. Às vezes é isso, cara, tá? Então, infelizmente não. Infelizmente não dá para bater o olho e não vou poder fazer tal coisa. Aí na hora que a gente vê que está começando a ficar muito feio, é uma questão de ensino médio, não podia ser tão terrível, vou tentar outra técnica, certo? Boa pergunta. Tinha uma aí, né, que queria fazer, né? Eu vou te atender aqui rapidamente. Manda, pergunta. A nossa base do primeiro ano não foi tão boa nesse assunto. O que a gente tem que fazer para melhorar? Ótima tua pergunta, tá? Galerinha, olha só. Se tu não teve uma parte de ciclo trigonométrico muito boa, a dica que eu te dou, o que é? Pega lá a apostila do segundo ano, que é primeiro, né? Pega lá a apostila e começa de novo. Primeiro, resolve aquela história de seno de 135, seno de 240, tangente de 1000 e pouco, que aí tem que dividir por 360, pegar a primeira DPI. Então, começar pelas beiradas, entendeu? Começar fazendo o primeiro E. Agora eu tô fera. Se me aparecer seno, cosseno, tangente do ângulo que for, eu detono. Essa parte eu passei. Agora vamos brincar com aquela relação fundamental. Pega as questõezinhas que ele pede para tu desenvolver. Usa a relação fundamental, isola uma, substitui na outra. Faz algumas dessas. Pô, agora eu estou conseguindo matar esse tipo de questão. Vamos avançar, vamos para uma mais cabreira. Eu faria isso, eu voltaria lá na apostila do primeiro ano e faria primeiro os mais básicos e ia crescendo com a apostila. Se tu pegar a explicação da apostila do primeiro ano, ela é muito mais detalhada do que do terceirão. Terceirão é VaptVupt, né, cara? Não tá aqui, puf, esse trigonométrico, exercício. Lá não, o cara mostrava bonitinho, aí comparava seno com cosseno. Ah, seno de x é igual ao seno de 180 menos x, tem desenhozinho explicando, né? E na apostila do terceirão é tudo muito corrido, certo? Outra, todo mundo no terceirão, é normal isso, para aquela noção contigo, cara, é normal, a regra é essa. Poucos alunos já veem no terceirão, entendi esse trigonométrico, é raridade, certo? É 10% ou menos, a grande massa fica perdidor. E o cara tem que ter tempo de contato, lembra que eu te falei em física? Enquanto não tem tempo de contato, não entra no coração do cara. Então assim, quando eu comecei a fazer esse trigonométrico, eu comecei a acertar as continhas, mas lá no meu coração era uma interrogação, aquele desenho, as projeções, que merda é essa? Aí semanas depois, estou começando a entender por que esse tamanho aqui o seno, né? Então não quer dizer que eu te expliquei ali que entrou no teu coração, vocês têm que ler de novo, tem que fazer mais um exercíciozinho e perseverar, tem que ter raça, tá beleza? Tem que ter raça. Daqui a pouco, cara, tu vai olhar para trás, bicho, te juro, e tu vai olhar, meu Deus, como é que eu não entendia isso, cara? Meu Deus, hoje eu entendo, aconteceu comigo em tudo, cara, em tudo na matemática, um dia eu olhei, eu nunca vou conseguir saber fazer isso. E hoje eu olho, meu Deus, como é que eu não enxergava? Eu lembro do meu primeiro ano, quando a minha mudança foi do primeiro para o segundo, eu lembro do meu primeiro ano, eu pegava um livro de física, que era livro do meu colégio que eu estudava, lá em Ituba, eu pegava lá, abria, ia fazer exercício 100, eu não consigo, o 103, não consigo, cara, eu não consigo nenhum, meu Deus, o que é isso? Lá no começo do primeiro ano, né? Eu olhava para aquilo, eu nunca, mesmo que eu faça 100 anos, eu nunca vou conseguir fazer isso, era o que eu tinha impressão, mas eu fui fazendo devagarzinho, fui aos pouquinhos. Hoje é raro eu pegar um problema de física que eu, meu Deus, como é que faz? A maioria eu consigo fazer, mas pô, demorei anos para chegar nesse nível, tá? Não se preocupem, tá, galera? Devagarzinho a gente chega lá. Principal, raça, não desiste, certo? Vou te atender aqui pessoalmente, tá, galera? Porque eu tenho que ir para a faculdade, eu vou atender pessoalmente.